Eu disse para os irmãos e volto a repetir, quantas vezes for necessário, repetirei, que ser pregador da palavra de Deus para mim é uma honra muito grande. E acredito que todos aqueles que fazem isso fazem muito prazer. Eu quero falar aqui hoje a respeito de fé. Quantos aqui têm fé, levante as mãos? Que maravilha. No momento em que nós entendemos a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos ter um entendimento também do que é a fé. Eu considero que a fé é um assunto crucial a ser falado na igreja, porque tudo começa por ela. Sem fé nada pode acontecer na sua vida. A Bíblia chega a dizer que todos aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe. Então, para você crer, você tem que ter fé. Mas o que eu quero falar aqui hoje, talvez em alguns cultos que você já participou, nós focamos nesse texto que eu acabei de ler, falei sobre ele, mas eu quero te levar para uma outra direção. Eu quero falar de alguns elementos que compõem a fé, porque muitas vezes vocês falam que você tem fé. Olha para mim, olha para mim, não fica olhando para o lado não. Eu sei que a cara não ajuda, mas pede misericórdia a Deus e olha para cá. Você para entender que muitas pessoas hoje, até mesmo dentro da igreja, se julgam a ter fé. Mas se nós for olhar minuciosamente o que é essa graça, essa grandeza chamada fé, nós vamos ficar abismados com nós mesmos. Se você pegar a biografia de Jesus, Mateus, Marcos, João, Lucas, você vai ver Jesus dizendo bem assim às pessoas que ele curava. Parece que, na maioria das vezes, ele fala: a sua fé te salvou. Os milagres que Jesus fazia, ele sempre deixava essa palavra no final: isso está acontecendo porque você tem fé. Quando ele queria curar alguém, a primeira coisa que ele perguntava é: tem fé? Era a primeira coisa que ele perguntava: tem fé? E aqui eu entendo que a fé é algo muito importante em nossas vidas. Mas eu olho para Jesus de um outro ângulo e eu vejo Jesus nos desafiando a respeito da fé. Porque quando eu vejo Jesus falando que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão da mostarda, nós teríamos fé o suficiente para dizer para o monte: ergue deste lado para o outro, e o monte ia nos obedecer. Se você for olhar bem o tamanho do grão da mostarda, você vai descobrir que o grão da mostarda é a menor de todas as sementes. E aí dá um nó na sua mente, porque você começa a pensar bem assim: puxa vida, Jesus simplificou a fé, dizendo: se eu tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, eu posso dizer para o monte: ergue do lado para o outro, ele vai ter que obedecer. Mas eu quero que você entenda que quando Jesus fala isso, ele está me desafiando, está te desafiando. Ele está dizendo assim: gente, se vocês conseguirem alcançar a fé, porque ele sabia que a fé era algo muito difícil de se ter, era algo muito difícil de se alcançar, que muitos iam desejar, mas pouco teriam, e por isso ele simplifica a fé, e ele fala bem assim: vocês não precisam conseguir muita coisa, do tamanho do grão da mostarda, vocês já terão fé o suficiente para dizer para o monte: ergue deste lado para o outro, e ele vai te obedecer. Ele sabia que ter fé era algo muito difícil. Agora eu quero que você entenda, escuta bem, porque muitos de nós pensamos que ter fé é o quê? Ah, pastor, eu tenho fé que amanhã eu posso ganhar um carro. Eu tenho fé, pastor, que Deus pode me dar uma casa muito bonita. Eu tenho fé que amanhã a minha conta bancária pode amanhecer recheada. Eu tenho fé que eu posso ser curado. Eu tenho fé, pastor, que as portas podem se abrir na minha vida. Preste atenção. Eu quero falar sobre 3 composições, ou 3 elementos que compõem a fé. Todas as coisas, ela é gerada de alguma composição. Quem está me entendendo, levante as mãos. Tudo que está sobre a sua volta é gerado de alguma composição. Vamos pensar assim: a sua matéria humana foi composta do quê? Do barro, do pó da terra, pois isso para ele vai voltar. Você foi composto da terra. Então a sua fé, você que se diz tem fé, eu que digo que tenho fé, a nossa fé, ela compõe, ela vem de composições. Tem alguma coisa que vai originar a sua fé. E uma das coisas, desses 3 elementos que eu vou falar, que compõem a fé, se chama o conhecimento. Levante a mão e diga: o conhecimento. Levanta a mão e diga: conhecimento. O segundo elemento se chama aceitação. Diga: aceitação.
Ninguém pode abrir a boca e dizer que tem fé se não tiver o conhecimento. E ninguém pode dizer que tem fé se não tiver aceitação. Primeiro, o conhecimento. Para você ter fé, você precisa conhecer aquilo que você está tendo fé. Ou seja, você vai olhar para esta Bíblia e você vai meditar nela. Você vai pegar, vai pesquisar, vai examinar. E depois de examinar, você vai descobrir alguma coisa nela e vai dizer: eu creio. E essa crença sua, ela passa a ser incontestável. Por mais que outras pessoas venham para você e apresentem outra teoria, a sua teoria vai ser naquilo que você acreditou. Se você olhar para mim aqui, preste atenção, preste atenção. Você vai no oculista, ele vai olhar para você e vai dizer: isso aqui é um óculos. E você vai começar a olhar e dizer: realmente eu aprendi, eu fui criado e alguém me ensinou que isso aqui é um óculos. E daí então você vai passar a acreditar. E se alguém vier dizer para você que isso aqui é um copo, você não vai acreditar, porque você tem conhecimento que isso aqui é um óculos e sabe para que serve. Então eu quero que você entenda que ninguém pode ter fé em Deus se não o conhecer. Nós estamos vivendo um tempo, uma era que todo mundo acha que tem fé. Se você perguntar para o bebum na rua se ele tem fé, ele vai olhar para você e vai dizer que tem fé. Se você perguntar para o macumbeiro se ele tem fé, ele vai olhar para você e vai dizer que tem fé. Mas eu quero falar para você que a fé, para você ter fé, você tem que ter o conhecimento. Porque se você não tem o conhecimento, você não pode acreditar que você tem fé se você não conhece a Deus. A Bíblia fala que é impossível qualquer um de nós se aproximar de Deus sem acreditar que Ele existe. E quando eu falo, meu querido, que conhecer a Deus é algo muito maravilhoso, você pode falar para mim: pastor, eu conheço a Deus. E eu vou te perguntar: até onde você conhece a Deus? Você conhece a Deus pelo que os pregadores falam? Você conhece a Deus pelo que a Bíblia diz? Você conhece a Deus pelo que você escuta? Ou você conhece a Deus porque você desenvolveu um relacionamento com Ele? Ou você conhece a Deus porque você anda com Ele? Ou você conhece a Deus porque Ele fala com você? Há uma diferença muito grande de você me conhecer pelo que as pessoas falam de mim. Há uma diferença muito grande de você me conhecer por informações de terceira. E há diferença de você me conhecer por ter um relacionamento comigo. E é isso que eu quero falar para a igreja aqui nesta noite, nesse dia. O que está faltando para nós ver Deus agir na nossa vida de uma forma tão poderosa, de uma forma tão linda, é este conhecimento. As pessoas abrem a boca onde dizem que tem fé, mas eu não posso acreditar que você tenha fé se você não tem um verdadeiro conhecimento de Deus. Porque quando você tem um conhecimento, presta atenção, quando eu olho para Jó, eu vejo um homem que ele tem um conhecimento tão profundo a respeito de Deus. Porque quando ele está vivendo o ápice da sua miséria, quando ele está vivendo a situação mais dolorosa da sua vida, ele ouve a sua mulher olhando para ele e fazendo comparações. A mulher de Jó olha para ele e fala: homem, tu perdeu tua riqueza, tu perdeu tua saúde, agora tu perdeu os teus filhos. E o que eu vejo é você todo dia se prostrando diante desse Deus e adorando a Ele. Será que tu é o único que não entende que esse Deus te abandonou? Amaldiçoa esse Deus e morre. Sabe o que Jó falou para ela? Você ficou maluca, mulher. Sabe por que Jó falou essas palavras? Porque Jó, ele tinha conhecimento de Deus, da pessoa que ele servia. No pior momento da sua vida, vivendo no calabouço, vivendo uma situação tão desesperadora, olha o que Jó fala: eu sei que o meu Redentor, ele vive, e estou por certo que ele se levantará em meu favor. Olhe para cá, deixa eu falar uma coisa para você. Isto não é uma pessoa que tem fé, que vai receber um carro, que vai receber uma casa, que vai receber muito dinheiro. Eu estou falando de um homem que tem fé em Deus. Porque quando você o conhece a Deus, escute-me, preste atenção, quando você conhece a Deus, você começa a adquirir um relacionamento tão profundo com Ele, que acontece na sua vida aquilo que Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você sabe o que está acontecendo ultimamente? As coisas estão acontecendo diferente. Em vez de nós buscar primeiro a Deus e ver Ele fazer, suprir a nossa necessidade, nós estamos querendo primeiro suprir a nossa necessidade para depois buscar a Deus. Isso não vai dar certo, meu querido, porque não é a necessidade que supre Deus, mas é Deus que supre a necessidade. A sua necessidade não pode suprir Deus, mas Deus, Ele pode suprir tudo aquilo que falta na sua vida. E se você crê, levante as mãos e dá glória para Deus. Ainda hoje pela manhã, eu estava
estava contando aqui para os irmãos uma ilustração, já que nós estamos falando de fé, vale a pena relembrar. Na época da escravidão, um senhor nos Estados Unidos, ele adquiriu um escravo de um amigo, e na compra desse escravo, ele olhou para o seu amigo que lhe vendia esse escravo e lhe perguntou: esse escravo tem algum defeito, alguma doença nesse escravo, algum problema que você precisa me revelar? E aquele vendedor olhou para o comprador e disse: não, eu estou te vendendo um escravo perfeito, eu estou te vendendo um escravo bom, uma pessoa que vai trabalhar, não vai te dar trabalho, você está pagando pelo que ele vale. Só tem uma coisa que eu quero falar para você que esse escravo faz: ele ora muito. E ele olhou para o vendedor e disse: mas esse problema eu posso resolver. E um certo dia, esse senhor andando pelas suas terras, ele viu que esse escravo estava orando no meio da sua plantação. Ele orava e pedia pela sua família, ele pedia pela plantação, ele pedia pelo seu patrão, e ele no momento não falou nada. No dia seguinte, ele chamou o escravo e falou: eu não quero mais que você ore. E o escravo olhou para ele e falou assim: eu não posso deixar de orar, eu tenho que continuar orando. Mas ele falou: não, eu não quero que você ore mais aqui. Ele disse: eu não posso deixar de orar. Então seu senhor disse para ele: então eu vou te colocar no tronco e vou te dar 25 chibatadas. E ele olhou para o seu senhor e disse: você poderia me dar 50, mas eu não posso deixar de orar. Me preste atenção, porque colocou o coitado do escravo no tronco, e aquele senhor começou a maltratar, bater naquele escravo. E depois que ele completou as 25 chicotadas, ele olhou para aquele escravo e perguntou para ele: você vai parar de orar? E ele, chorando, com os olhos cheios de lágrimas, olhou para ele e falou: eu não posso deixar de orar. Aquele senhor, sem entender, ele saiu daquele momento perguntando para aquele escravo: por que você ora tanto para um Deus que te deixa ser um escravo? O que adianta a sua oração se você continua sendo escravo? Porque tu ora tanto, mas aí a sua vida é essa, você continua sendo um escravo mesmo orando. Quando ele chegou dentro da sua casa, a sua esposa olhou para ele e falou: por que tu está maltratando esse homem? E ele disse: porque ele está orando. E eu falei para ele não orar. A sua esposa disse para ele: mas só olha para cá, deixa eu te explicar uma coisa, ele não tem dado nenhum trabalho para nós. Todas as funções da fazenda ele tem feito com muita dedicação. Nada que tu tem pedido para ele tem deixado de fazer. Por que o maltrata? Ele olhou para a sua esposa e disse: hoje aconteceu algo que me surpreendeu na hora que eu estava batendo nesse escravo. E ela olhou para ele e falou: ele te olhou com raiva? Ele disse: não, o que mais me chocou foi que ele não me olhou com raiva. Enquanto eu batia, ele olhou para mim com um olhar de piedade. Ele sentia mais dó de mim do que eu dele. E eu comecei a me sentir constrangido no momento em que eu batia nele. Aquela noite esse homem não conseguiu dormir. Ele andava para lá e andava para cá durante a noite. E chegou um momento que ele sentiu a necessidade de orar. Mas ele olhou para sua esposa e disse: ora por mim. Ela disse: eu não sei orar. Você tem que chamar o escravo que tu acabou de bater nele para orar por você. Ele foi lá na senzala, chamou o escravo para orar por ele. Talvez você dizendo: pastor, eu não entendi. Olhe para cá, a situação daquele escravo parece ser a mesma que a sua. Ele não dependeu da circunstância para ter fé no Deus que poderia mudar a história dele. Mesmo apanhando, ele não queria saber do momento que ele estava vivendo. Ele sabia que, apanhando ou não, havia um Deus no céu a quem ele tinha criado um relacionamento, e era por causa deste relacionamento que ele tinha que continuar orando, que ele tinha que continuar buscando. Ei, olhe para cá, meu querido irmão. Aqui tem crente que você não vai ser abençoado porque você não conhece a Deus. Aqui tem pessoas que vai vir, vai voltar para a igreja, mas a sua vida não vai sair da mesma coisa porque você não conhece a Deus. Aqui tem pessoas que não vai obter nenhum resultado em sua vida porque você está pensando que fé é aquilo que você não está fazendo. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido: quem conhece a Deus tem fé nele. Olha para Raabe. Sabe por que Raabe não pereceu? Porque Raabe conhecia a Deus. Quando os homens de Israel chegou na cidade, ela olhou para os homens e falou: vocês é judeus, eu já ouvi falar do Deus de vocês. Quando ela fala isso para eles,
dizendo para eles que já ouviu falar do Deus dele. Elas falam bem assim para os judeus: eu sei que quando o Deus de vocês chegar aqui, essa muralha não vai resistir à presença do vosso Deus. Eu sei que o Deus de vocês abriu um caminho no meio do mar, tirou água de uma rocha, sustentou vocês no deserto. Não tem muralha que ficará de pé diante do Deus de vocês. Sabe o que eu quero dizer para você? Não adianta você bater no peito e dizer que tem fé. Não adianta você dizer que tem fé sem conhecer a Deus, porque quando você conhece a Deus, até o seu inimigo tem paz com você, até os seus inimigos passam a te respeitar. Sabe por quê? Não existe nenhum inimigo nessa terra maluco que seja capaz de bater de frente com Deus e ficar de pé. Quem conhece a Deus tem fé nele. Eu quero que você levante as suas mãos. Levante as mãos e dê glória para Deus aí. Diga para a pessoa que está ao seu lado: é impossível você ter fé sem conhecer a Deus. Ela e era calação. Chamando Naio Sala. Depois que você conhecer a Deus, meu querido, sabe por que muitas vezes nós ficamos preocupados com essa miséria de vida aqui na terra? Sabe por que muitas vezes nós morre para conquistar algumas coisas aqui na terra? Porque você não imagina o que Deus tem no céu preparado para você. Sabe por que muitas das vezes nós se preocupamos com as coisas terrenas aqui na terra? Porque nós não fazemos ideia do que nos espera lá no céu. Observe Zaqueu, um homem ambicioso, mas quando ele foi ver Jesus, quando ele conheceu a Jesus, ele passou a ter fé nele. Jesus disse: eu vou pousar na tua casa hoje, Zaqueu. Ele disse: então eu abro mão de tudo que eu conquistei, vou dividir bem com os pobres. Se eu tenho roubado, vou devolver 4 vezes mais. Olha para mim. Depois que você conhecer Jesus, a sua vida vai mudar. Porque você não vai ter essa fé mascarada. Depois que você conhecer Jesus, o vento vai estar soprando na tua vida, mas você vai estar olhando para a cruz e dizendo: Jesus está na frente. Depois que você conhecer Jesus, meu querido, depois que você conhecer a Deus, a tua fé muda de qualidade. Talvez você conhece as promessas de Deus, talvez você tenha fé no que os pregadores têm falado a seu respeito, mas no dia que você conhecer a Deus, o vento vai soprar na tua vida, mas você vai olhar para Deus e vai dizer: o meu alvo é o Senhor. A luta pode soprar na tua vida, mas quem conhece a Deus tem segurança nele. Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado. Olhe para esta pessoa e diga: você precisa conhecer a Deus. Depois que você conhecer Deus, você não vai ter medo mais de tempestade. Olha Pedro, ele conhecia. Olha o que gostoso é você ter fé. Por isso que eu digo para o irmão: não pensa que tu tem fé sem conhecer a Deus. Porque quando Jesus aparece andando por cima das águas, a primeira coisa que Pedro fala: Senhor, se é contigo, deixa eu também andar por cima das águas. Porque se é o Senhor, eu conheço o teu poder, e eu também vou poder caminhar por cima das águas. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Se você tem fé, você conhece a Deus e você sabe que Ele não vai deixar você perecer. Se você tem fé, você conhece a Deus, e se você conhece a Deus, você sabe que Ele se levantará em seu favor. Se você tem fé, você conhece a Deus, e se você conhece a Deus, você sabe que você não vai naufragar. Se você tem fé, você conhece a Deus e sabe que Ele se levantará por você. Mantenha a tua mão, que você é um palmo levantado para Deus.